Opa, como é que vocês estão, seus vagabundinhos? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? O Butico, como sempre. No episódio anterior, o Prota finalmente conseguiu pegar o seu objetivo, que era a quarta escritura do Hansan, e entrou nela, agora encontrando com um pedaço remanescente de um deus caído, a filha que odeia a mãe. Nessa hora, ele vai começar sua batalha. O deus da tempestade continua lá, todo putinho da vida, e o Prota só pensando, dizendo que está apenas enfrentando o pensamento residual. Fica imaginando o quão forte é o corpo principal desse bicho. No covil dos gols, ele poderia crescer em estágios, mas se ele ficar para trás desde o início, é provável que ele morresse logo. E o bicho da tempestade lá, falando que é impressionante, mortal, mesmo que isso seja apenas uma casca remanescente dele, é impossível resistir a mim. Eu pensei ter sentido o cheiro da estrela perdida. Será que é isso? Prota fala, você conhece bem, hein, meu parceiro? Se ela pode sentir a escuridão absoluta, isso significa que ela também conhece o Mephistófeles, né? Que canalha! E a tempestade só dizendo que é claro que sim, estrela perdida é a vontade absoluta da noite, afinal para todos. Ela é uma existência lamentável, constantemente sendo perseguida durante esse período sombrio. Prota pensando, bom, vontade absoluta da noite. Quando Gemini e Minerva se enfrentaram, sentiu como se tivesse lido uma mensagem sobre dia ou noite, mas não entendia o que era isso. A tempestade fala que se não tivesse sentido, o cheiro dela já teria matado ele, mas pensando bem, mesmo que ela esteja te protegendo, você nem sequer tomou ela como sua mestre ainda. Nesse caso, posso me livrar de você, sem nenhuma consequência. O Prota já vai ativando seu título de uma tempestade de fogo. Chama o Jean pra vir dar uma olhada na batalha. E o Jean sorri falando, mestre, você é insano, hein? Está lutando contra a casca de uma estrela agora, você é doido? Ela está exalando a mesma energia dos gols. Se engolir ela, pode acabar evoluindo alguns estágios só de uma vez. E a tempestade ficando puta, falando, como vocês se atrevem, seus pedaços de merda convencidos da cabeça. E o Prota só olhando, que o Cadmus está babando, dizendo que ele encontrou alguma coisa gostosa. Na mesma hora ele já aparece, com a sua boca enorme como se fosse um sapo. Começa a sugar tudo com seu estômago sem fim, depois só fica lambendo a boca, falando que até que tava gostosinho. E a tempestade sem entender, falando, que diabos é isso, hein? Que merda é essa? E o Cadmus já começa a preparar uma grande bolota de fogo, falando, então toma essa bolota aqui, sua otária. Sol do Nordeste já manda um cuspizão, mandando ela segurar esse ataque. E a tempestade só olha naquele fogo, falando, nossa, agora você é queimada, hein? O fogo acerta ela em cheio, digamos que arrancando apenas metade do seu corpo. Ela fica gritando só porque perdeu metade do corpo com fogo. Vê se pode isso. Mas o Cadmus já vem chegando pra cima, mandando ela acalmar um pouco. Ainda não terminou, já começa a lamber a boca, falando que ele tá sentindo um cheiro delicioso. Ele vai comer tudo. Já mete a dentada nela, falando que ela também parece um pouco gostosa, sentindo todo o seu corpo saindo aos poucos. E o Cadmus só rindo, falando, nossa, isso sim tá gostoso, hein? Muito bom, vou encher a pança. E a tempestade gritando, falando, meu Deus, para de me comer, cara, tá de sacanagem. E o Prota sem entender, falando, mas que diabos é isso? Um dragão que devora as estrelas. Mesmo sendo apenas uma casca da entidade original, ela era perigosa o suficiente para não apenas ameaçar os membros do grupo, mas também a ele. No entanto, ele conseguiu superar as pressões espirituais exaladas por uma criatura desse tipo, simplesmente por ser saborosa. É por isso que o Cadmus devorou os artefatos do tesouro do rei tão alegremente, certo? Afinal, havia muitos artefatos com uma história sólida e lenda dos deuses e heróis. É óbvio que os deuses e as estrelas mostram tais reações, certo? É natural que fiquem alertas com essas criaturas quando vivem se alimentando de seu próprio orgulho. E o Cadmus continua comendo tudo, com uma cara bem feia. E o Jean nervoso falando, mestre, se eu alguma vez te prejudiquei, por favor me avise. Eu irei consertar imediatamente. E o Prota só rindo, perguntando por quê, hein? Por acaso o Cadmus se aproxima de você
ou do membro do grupo em tá com medo, os Ghosts também se originam da luz das estrelas, então acha que é óbvio que ele esteja um pouco aterrorizado. E o Jean nervoso falou, não fica rindo disso não, pô, não é piada essas coisas. O Prota manda ele não se preocupar, ele também não deseja abandonar os membros do grupo, depois de ter trabalhado tão duro pra ter todo mundo desse jeito. E a Tempestade gritando, só porque seu corpo tava sendo comido há pouco, já tenta fugir, e o Cadmus só olhando aquela galinha desesperada, já vem pra cima falando que seu lanchinho não vai escapar das suas garras. E a Tempestade com medo, mandando ele não chegar perto dela, já disse pra ele parar um pouco, o seu corpo não está se regenerando. E o Prota se perguntando se ele sempre foi tão forte assim. Não, mesmo para uma criatura com potencial latente tremendo, isso é apenas um bebê recém-nascido. Pode ser por causa da compatibilidade. O elemento do Cadmus é a escuridão absoluta, e a luz sempre é consumida pela escuridão. E o Cadmus aqui com a sua cara feia, falando que vai comer tudo. De qualquer forma, espera que o nível de progresso dele continue aumentando. E o Cadmus no meio da escuridão, sugando toda a luz que vai aparecendo na frente. E a Tempestade com medo, falando, não, sai de perto de mim, eu tava brincando antes, precisa voltar pra Mirella, não quer ficar do lado de fora, não quer morrer desse jeito. E o Prota olhando, falando, você não pode fazer isso, hein, Jean? E o Jean fala, caramba, mesmo que seja apenas uma casca, nunca pensou que o dia em que caçaria um deus chegaria tão rápido. Já vai abrindo o tesouro do rei, o Prota já puxa o seu arcozão do tesouro que tava todo escondido. Ele também escolhe a rapieira do campo nevado, fala que é uma pena ter que usar seus tesouros dessa maneira, mas nesse nível de arma é necessário para conter a escuridão absoluta. Já faz um cortezinho nela, falando que além disso vai adicionar um encantamento usando as artes da manipulação de sangue que aprendeu com o velhote. Ao usar sangue venenoso e escuridão absoluta no tesouro do Rei das Neves, agora está no próximo de um nível divino. Já começa a preparar seu aqui, falando que a rapieira do campo nevado está assumindo uma nova forma. A flecha do demônio da destruição está completa. Prota já fala, recebe aí, ô sua otária, quem é o fraco agora? O ataque é tão forte que faz tudo ficar brilhando em azul. E a Tempestade aqui com medo, falando, droga, parece que eu vou falecer agora, hein? Prota usa a sua autoridade 100% na mira pra atingir o alvo. E a Tempestade sendo acertada, falando, caramba, mexi com a pessoa errada, hein? Mas como tu ousa? Como tu ousa fazer isso comigo? Nessa hora, a sua boca já é tampada pra ela calar de uma vez. A Raiz já tá lá tampando tudo, falando que ela fala muita merda. Fala, vamos lá, hein? Você não pode ficar fazendo isso da hora, é chatão ficar reclamando. O Jean já vem chegando, falando, calma aí, eu tô preparando meu ataque também. Usa o seu corte da lâmina da luz, fazendo ela ficar mandada no meio e ficando em todo esse pedacinho. Ela vira um jogo de quebra-cabeça agora, toda a partida. A escuridão negra como breu foi aplicada ao dente torto do dragão maligno, fazendo ela virar migalhas. Tudo fica brilhando e ele conseguiu uma conquista inacreditável. Ganho de luz das estrelas, uma recompensa divina. Agora ele fica fortalecido com mais estigma e o coração flamejante está se completando em um ritmo acelerado por causa disso. O monstro-chefe Tempestade que odeia a filha está morto, ele conseguiu isso, e como recompensa ele obteve a Tempestade do Fim do Mundo, porque ele é muito pica. Todo mundo fica surpreso por ver que o Prota é muito foda e ter matado uma constelação. Agora ele pode misturar o fogo do fim do mundo com Tempestade do Fim do Mundo. De agora em diante ele adquiriu 2 das 3 espadas, e a força do fogo do fim do mundo aumentou bastante também. E o Cadmus lá todo feliz, andando pelo fogo, pela maldade que ele acabou de conseguir. E o Prota só rindo, falando, meus status aumentaram bastante. Agora ele deveria parar a emancipação, certo? E a transcendência, que são trampolins necessários para se tornar um transcendente. Ele decifrou a 5ª escritura de Hansan completamente, obtendo todos os segredos dela. Prota já fica feliz porque de novo ele acaba subindo mais um nível e fala que finalmente ele alcançou o nível 50 e agora é elegível para a missão de mudança de 2ª classe. Ele tem esperado por essas palavras por tanto tempo, e os membros da sua família subiram de nível e evoluíram para uma nova forma também. Ele vai iniciar a missão para a mudança de classe.
ele precisa cumprir algumas missões para poder conseguir essa mudança. Mesmo assim, ele tá todo feliz, falando que dessa vez ele vai sistematicamente completar isso, não importa o que aconteça. Após abrir o sistema, dependendo de suas ações e resultados, os jogadores podem compor diversas conquistas, e essas conquistas vão de acordo com seu nível, são divididas em 5 categorias: mito e lenda, que apenas os deuses e as estrelas podem alcançar; folclore, que é o domínio dos semideuses, que almejam a emancipação e a transcendência; conto popular, o domínio dos super-humanos, que almejam superar os limites humanos; e conquista, que os jogadores regularmente adquirem através de um desempenho excepcional. Ele alcançou a sua primeira conquista excepcional, ganho da luz das estrelas. Um conto popular é uma forma de história que está fortemente impressa na mente das pessoas e é transmitida através de gerações. Em outras palavras, contos populares são a ponte de partida para criar as crenças básicas e da forma no mundo do universo. As pessoas que criam contos populares dessa maneira são os chamados heróis, e Hank é a versão modernizada da palavra herói no antigo conto popular. Felizmente, ele acabou de realizar uma das 4 conquistas que compõem um conto popular, e agora ele tem a tempestade do fim do mundo. Pode conquistar a 4ª escritura enigmática muito mais rápido. O trem continua andando pelo meio do deserto, e aqui tá o Gale falando: caramba, isso quase me matou salvar você, hein? Quase usou toda a sua magia tentando alcançar o trem, não sabe se o senhor vai ficar bem depois disso. E a Mirella falando que não consegue mais sentir o poder da deusa. Já vem um Henry gritando, falando: Mirella, tá tudo bem com você, minha parceira? Fica dizendo: seu bastardo, o que foi que tu fez com ela, hein, seu canalha? E o Gale só falando: então, eu não sei do que você tá falando, mas parece que você não quis dizer isso num bom sentido, certo? E o Henry puto, falando: me responde, seu lixo de merda, tá pagando de doido, hein? E o Jorginho falando: olha, aquele lunático da cabeça, nenhuma boa ação fica impune com pessoas como você, seu canalha. Na mesma hora, já vem chegando mais uma pessoa disfarçada, é um velho alto, falando: caramba, quem é esse velho assustador, hein? Bicho feio da desgraça. E aí Tyrion puta, perguntando: quem caralhos é você? Tá querendo morrer, seu canalha, hein? E o velhote loiro falando que por alguma razão o Jaegal Hyurung não está à vista, e os 2 anciões que vieram com ele parecem não se importar também. Isso significa que é hora dos novatos que foram dominados por Xeon na festa do hotel retalharem, hein? Seria ruim se esse conflito acabasse escalonando muito. Se Henry subjugar aquele cara, isso vai acabar o acalmando, hein? Mas o Lobo Azul já vem chegando, falando que é melhor ele deixar por isso mesmo, hein, Nicholas? E o Nicholas falando: cala a boca, não se meta, você é um forasteiro de merda. E o pessoal perguntando o que todo mundo pensa que tá fazendo, hein? Já vem chegando o Prota, falando que depois que as coisas que ele fez pra resgatar da crise, tá todo mundo brigando agora, hein? O Jorginho já fica feliz: nossa, é o Senpai, hein? Ele chegou. E o Nicholas bravo, falando: maldição, eu deveria ter terminado aqui antes desse desgraçado chegar. Não podemos deixar ele se envolver agora que confirmamos que ele já é um Hank. Fala que parece que a gente tem um mal entendido, meu parceiro. Não foi nada demais. E o Henry puto, falando: você, que merda você fez com a Mirella, hein? Me diga exatamente o que aconteceu. Começa a ficar todo putinho, abrindo o cofre do dragão morto. O osso do dragão vai aparecendo. E o Nicholas nervoso, falando: que droga, Henry vai fazer besteira agora. Seu corpo já começa a ficar mudando aos poucos. E o Prota só olhando todo aquele foguinho na sua frente, sem medo algum. E o Henry já ganha uma armadura de esqueleto, cobrindo todo ele, falando: agora tu vai ver só, você me forçou a recuar com aquele truque misterioso mais cedo. Agora eu vou fazer você pagar por aquela humilhação, seu bandido. E o Nicholas falando: para aí, parceiro, não tenta fazer isso, tu é apenas um figurante. E o Henry só vai vendo uma mão chegando perto da sua cara. Essa mão acerta em cheio, quebrando todo aquele osso que protegia tudo. E ele fica falando: como assim? O osso de dragão de osso são mais fortes do que diamantes. E o Prota só rindo, falando: bom, você chamou meu colega de equipe de lixo de novo? Tu é muito sacana da cabeça, né? Já
já começa a mandar uma sequência de soco, mandando ele receber isso. E o Henry aqui ficando com a cara toda amassada e todo feio com a língua pra fora. E o Prota não para, falando, recebe aqui ó, seu saco de pancada de merda. E o Nicolas nervoso, falando, droga, ele ficou muito mais forte que antes. E o Prota só olhando pra ele, falando, eu senti a maldade em tu, seu vagabundo. E o Nicolas nessa hora não passa uma agulha pelo seu boga. Prota já vem vindo na direção dele, falando, seu vagabundo, tu pensa que eu me esqueci de ti, foi? E o Nicolas já tá lá todo maromba, falando que não, é impossível ele ter ficado mais forte desse jeito em apenas 3 dias desde a festa. Ele deve ter escondido essa habilidade o tempo todo, caso contrário, a habilidade instinto aguçado do monstro não estaria reagindo dessa forma. Ele já vai usando o seu coração carmim de monstro para se defender, falando que chegou a esse ponto, então vai destruí-lo agora mesmo que ele seja um novato, ele é um jovem júnior, além disso é um mero líder de time, não vai conseguir fazer nada. Precisa deixar claro que o Revenge é superior ao Tigre Branco, seus otários. Só assim vai poder evitar tamanho incômodo no futuro e também vai humilhar esse arrogante do Jaegal, aquele canalha. E o Prota só vai passando por ele dando um golpezinho e o Nicolas aqui falando, não acredito, isso pode ter acontecido não, velho. E o Prota só caladinho falando, muito fraco, figurante. O núcleo Casmin já vai ficando só os pedaços e o Nicolas vai ficando de joelho falando, como isso aconteceu comigo, velho? Prota pergunta se todos os superiores da Revante são tão patéticos desse jeito. O olho de víbora é 100% alvo. Com essas duas habilidades é fácil descobrir e identificar a fraqueza de alguém. E o figurante falando que isso é um absurdo. Como é que ele pode ser tão forte desse jeito? E o Prota só olhando pra todo mundo falando, e aí seus figurantes, estão pagando de doido, é? E o figurante já fica tudo nervoso, falando que não estão aqui não, pô, só estão olhando tudo. Prota já vai usando a sua hora do tigre pra dominar todo o local, fazendo tudo ficar pegando fogo no meio dos trilhos, falando, e aí, se mais alguém me desafiar, vem pra cima, paga de doido agora. E o figurante aqui tudo feio, falando, nossa, o homem tá violento, hein? E o figurante 2, Jorginho, falando, calma aí, pô, vamos se acalmar um pouco, é brincadeira. Prota fala, bom, você é o Ludovico, certo? Um executivo do clã Orlando também. Viu com seus próprios olhos, seus aliados seriam ameaçados e você está me pedindo pra ir com calma. Então, eu acho que posso bater em vocês e depois pedir pra que se acalmem também, certo? Não é mesmo? E o Ludovico aqui falando, calma aí, pô, tu tá indo longe demais, só a gente que pode bater. Prota pergunta se ele achou ruim. Então vem pra cima, vamos falar com os punhos, canalha. E o figurante com medo falando, droga, se ele conseguiu acabar instantaneamente com o Henry e o Nicolas, então ele é um oponente que definitivamente a gente não dá conta. É humilhante demais saber que jogadores franceses foram derrotados facilmente por um novato da Coreia. O Máscara de Ferro, Griezmann, ele tem muita experiência em combates, já que ele é um humano demoníaco, então se ele se juntar a nós, talvez eles tenham uma chance. Mas vendo como ele está nem olhando pra ninguém, ele está ausente disso. Agora vai ter que admitir tudo e colocar toda a culpa no Revante. Quando voltarem, pede desculpa, falando que como representante da França, ele oferece as suas sinceras desculpas. Por agora vamos acabar com esse assunto. Fala que até mesmo Seon vai parar de lutar porque eu me desculpei com sinceridade. Pensarei nas consequências depois. Farei questão de me vingar por essa humilhação. Prota fala, e daí? Acabar com que direito? Eu nem comecei ainda, seu Zé Buceta. Cerre os seus dentes. E o Ludovico aqui falando, calma aí, pô. Eu pedi desculpa já. Era Figuinha. Fala que agora acabou se lembrando, hein. Ou ele tem outro apelido, o Tirano Sanguinário. E o trem continua andando, mas com alguns barulhinhos de porrada. Depois disso, o deserto tá lá, todo escaldante como sempre. E no meio dele tá o rei assassino, rindo que nem maluco, falando que droga, hein? Sabia que a caça não seria fácil, mas nunca imaginou que acabaria desse jeito. O inseto doentio fica franzindo sua testa. Fala que cada máscara leva pelo menos 1 ano pra ser feita, e ela já perdeu várias. É a primeira vez sendo tão humilhada desde a sua luta contra o rei imortal, e agora esse jovem asiático. Então é assim que o alvo de assassinato deve ter interferido, hein? Ela não pode aceitar essa humilhação feita pelo alvo e abandonar a missão de assassinato. Ela vai equipando a sua máscara do Goblin Corrupto. Dedicou 10 anos para criar essa máscara para matar o rei imortal, mas para proteger a fundação do Tsernaruka, ela vai precisar usar agora e ir atrás daquele moleque. Já fica liberando todo o seu poderzinho e o trem continua
com mais alguns gritos e algumas porradas, e uma máscara de ferro parando um ataque, falando que é pra ele parar um pouco, hein? Que tal você se acalmar? Acha que já extravasou bastante e também já fez eles pagarem por sua insolência. Além do mais, não é hora de você ficar criando intriga, certo? Prota fala, bom, eu cuido de trás e você da frente, entendeu? O Máscara de Ferro fala que agradece por ele entender como é que tá as coisas, e o figurante sem entender, falando, ué, que diabos que tá acontecendo aqui, hein? O Máscara de Ferro pergunta o que eles estão fazendo, precisam cuidar dos feridos e vão logo para a frente do vagão, planejam deixar o trem ser destruído, meu parceiro. Fala que droga, hein? Eles chegaram antes do que esperava. Em cima deles, um grupo de pterodon de fogo vai aparecendo. E eles ficam lá falando, e aí, comida? Eu quero dar uma dentada nesse ferro, hein? E os lobos com cu de fogo também vão aparecendo, querendo morder alguém. Todos os bichos começam a cercar o trem para querer destruí-los, mas o pessoal fala que é uma onda de monstro, começa a fazer umas barreiras para proteger todos os lados. E o Prota só olhando falando, droga, os monstros do deserto da Pedra Ventosa estão sempre em estado faminto por conta do ambiente naturalmente selvagem. Para esses monstros, eles devem formular uma equação que diz trem deserto igual comida. A loucura tomou conta de todos os monstros e o pessoal perguntando o que ele tá fazendo. A habilidade total de todos os monstros nas proximidades vai aumentando em 10%. Diz que já que não tem diferença entre morrer de fome ou acabar sendo caçado, é óbvio que eles vão acabar surtando da cabeça. Tem que eliminá-los rapidamente antes que os danos sejam demais pro trem. Já começa uma luta entre fogo e mais fogo ainda, fazendo todo o local ficar brilhando. Pouco tempo depois, tudo vai se acalmando e a onda de monstro vai terminando bem rapidinha. E o pessoal falando que quase morreu, nunca namorou ninguém, tudo queria um beijinho nessa hora. E o Guio falando que tá cansado, hein? Ultimamente ele tem trabalhado demais. O maior contribuinte para toda essa luta, é claro que foi o Seon com seu foguinho. E o enfaixado aqui só dizendo, caramba, já estão cansados só com esse aquecimento, hein? O que há de errado com os jovens de hoje em dia? Na época dele, a gente lutava sem parar por 3 dias e continuávamos de pé. E aí Tyrion só falando, que foi que disse aí, seu velho? Vocês só ficaram assistindo enquanto a gente lutava contra os monstros tudinho, seu canalha. O Prota já vai pegando a escritura, mandando ele segurar isso. E o velho enfaixado perguntando, o que é isso aqui, meu parceiro? É uma cópia da escritura sagrada, ou o que quer que aquela tal de Mirella estivesse segurando na sua mão. Eles perguntam como ele recuperou isso, hein? E como é que ele vai saber que é verdadeiro. Prota manda tirar uma foto e enviar pra Coreia. Não seriam capazes de saber imediatamente dessa forma. O Vermilion fala que é verdade, já que se ele estivesse mentindo, ele poderia apenas matá-lo na mesma hora. E o Jean só falando, então você está usando aquilo, hein? A sua intenção é se livrar desse conto desnecessário, certo? Prota fala que sim. Ele concluiu decifrar no momento que limpou a tempestade infernal e absorveu todo o poder contido naquilo. O texto escrito na cópia é falso, transcrito pelo Jin e os seguidores dele com a sua supervisão. Mesmo que o Tigre Branco tente decifrar isso, levaria pelo menos alguns anos, e mesmo que conseguisse, não ganhariam nada. Vão chegar na estação intermediária em breve, não pode deixar esses tolos imprestáveis se incomodarem mais. E o Jean só falando, o Laven tem, hein? O que planeja obter? Onde exatamente estava armazenado? É isso mesmo que você está atrás? Está embaixo da estação do inferno fervente, o lugar onde a horta a surtir começa. O enfaixado pergunta por que ele tá dando isso agora, hein? De todos os horários. Você não mandaria embora agora, certo? Que deu o que a gente queria, é isso mesmo? Prota fala que sim, ele até que é esperto para essa cabeça dele. Já vão chegando na estação, quem quiser desembarcar tem que ser agora. Prota manda ele pegar isso e sumir da porra da frente dele. Parem de encher o seu saco. E o Vermelho puto, falando que isso soa muito desagradável, hein, para os seus ouvidos. E o Prota só encarando, com sua cara de tacho. E o enfaixado perguntando se ele acha mesmo que pode lidar com o peso das palavras que ele acabou de proferir. Já começa a ficar liberando todas as suas faixas do corpo, na direção de todo mundo que tá em cima do trem. E o Guio falando que não consegue ver nada, mas parece que tem alguma coisa na sua frente. E o Vermelho perguntando, e aí, o que foi que tu disse, hein? Mandou a gente o quê? Sumir da porra da sua frente?
realmente? Prota pergunta se ele é surdo. Você já é bem lerdo pra falar. Está me dizendo que também tem dificuldade pra entender. O Vermelho fica putão, falando seu desgraçado arrogante. Mas o Jaigal aparece, perguntando que confusão é essa aqui, hein? Logo quando pensou que poderia ter uma pausa. Pergunta do Vermelho se ele pode parar de criar tumulto desse jeito. E o Vermelho falando que isso é assunto deles, não quer que ninguém se meta nisso. O Jaigal fala, bom, eu sei do que você está falando, que você está muito interessado em ter aquele moleque como discípulo, mas isso não é assunto pra agora. E o Prota só pensando, como assim discípulo? Se o clã descobrir sobre isso, seria bastante problemático. O Jaigal fala que é claro, é verdade que eu estou muito interessado naquela criança, mas são duas coisas diferentes também. Está apenas tentando impedir de vocês, anciões que se gabam de como são supostamente iguais, terem o seu orgulho ferido por aquela criança. E o Vermelho perguntando como assim? O Jaigal pergunta se ele é surdo, aquela criança te espancaria com facilidade. Se quiser continuar com isso, eu não vou mais te atrapalhar, meu parceiro. Os dois anciãos já ficam tudo cagado de medo. Eles ficam falando, bom, já faz décadas que entraram no mundo dos jogadores. Ainda assim, ele tá dizendo pra nós, a primeira geração, que perderemos pra um pirralho que está aqui há apenas meio ano. O Jaigal pergunta se os princípios dos anciões, vocês sabem quais são? Nunca manchar a reputação do Tigre Branco e nunca permitir que a honra dos anciões seja esmagada. Como vice-líder do conselho, não vai deixar passar esse princípio e não quer que isso seja violado. A razão da existência do conselho é ser uma garra inquebrável. Quando quebrada, uma garra se torna inútil, então espera que ouça suas palavras com bastante atenção. O trem finalmente vai parando e o Prota chama o time L pra ir embora agora mesmo, falando que espera não ver mais esses dois na próxima partida também. E o Vermelho fica putão, falando, seu canalha, eu vou te passar a faca. E o enfaixado nervoso falando, não faz isso não, parceiro, vai dar merda. O Prota só dá um golpe sem nem mesmo olhar pra trás, fazendo ele sair rolando por todo o local. Fica até de 4, com a bundinha pro céu fazendo quadradinho de 8 e fala que esse é seu último aviso. Se ver esse cara amanhã, você também vai estar morto, seu otário. E o ancião vermelho tá lá, todo deitado, jogado de costa. E o Prota já aparece atrás do Cleitinho, que foi atrás do assassino, falando que varando pra pensar. Você estava aqui também, né? Tinha me esquecido disso. E o Cleitinho já fica pedindo desculpa. Me escuta, por favor. Prota poucas ideias, já mete um tapão na cara dele, falando cala a boca, canalha, fazendo ele cair no meio de fogo e ficar com a cara toda sangrando. E o Cleitinho falando, caramba, eu sou um figurante, porque eu mexi com o protagonista, hein? Ele entrou na estação do inferno fervente. Prota poucas ideias, mexeu, apanhou, acabou.